Existem muitas outras orações antes dessa na Bíblia, mas senti do Senhor de começar por esta, amém? Existem muitas outras orações antes dessa, na Bíblia Sagrada, mas o Senhor deu direção para iniciarmos por essa, amém? A oração de Ana. 1 Samuel, capítulo 1. Aleluia. Louvado seja o nome deste Deus, que te trouxe aqui essa noite, para você ser abençoado. Aleluia. Encontrou? Diga amém. Aleluia. Vou ler 2 versos e aí você toma o seu assento, eu continuo na leitura e você continua acompanhando, amém? Eu vou no meio que nem a pastora Fátima, ela leu o capítulo inteiro na pregação de terça, lá de Daniel capítulo 3, e eu vou ler então o capítulo inteiro de 1 Samuel, capítulo 1, tá bom? Eu vou ler 2 versos, você toma o seu assento e permanece atento ao texto. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho do Efranita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha muitos filhos, Ana, porém, não tinha. Tome o seu assento. Aleluia. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Ela fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela.
Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor, e para cumprir o seu voto, Ana não foi, e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido: faça o que lhe parecer melhor, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Amém? Graças a Deus. Vamos começar pelo princípio. Eu vou pegar a minha outra Bíblia, que está numa outra tradução, e eu vou intitular a mensagem de hoje, a primeira mensagem da campanha, de segredos de uma oração. Amém? Eu vou abrir minha Bíblia aqui de novo, na Revista e Corrigida, em 1 Samuel. Eu vou iniciar pelo princípio, onde diz que Eucana tinha 2 mulheres. 2 mulheres. O nome de uma era Ana, e o da outra era Penina. Deixa eu explicar uma coisa para você. Isso está na ordem. Ele primeiro casou com Ana, e lá adiante ele casou com Penina. E por que ele tinha 2 mulheres? Porque o homem podia ter quantas mulheres quisesse. Não. Essa nunca foi a vontade de Deus. Amém? Houve permissão de Deus. Esse homem, Eucana, casou com Ana, e depois casou-se com Penina, porque Ana era estéril. Ana não podia dar filhos a ele. Então ele poderia ter uma outra mulher que gerasse filhos, para ele dar continuidade à sua descendência, através dos seus filhos. Ele ficou alguns anos casado com Ana, e Ana não conseguia engravidar, e então se descobriu que ela era estéril, e não podia ser mãe de filhos. Então Eucana tomou a decisão de conhecer uma outra mulher, sem abandonar Ana. Ele continuou dando amor para ela, mas casou-se com Penina, e a Bíblia diz aqui, deu a este homem filhos e filhas. O problema não era falta de amor no relacionamento de Ana e Eucana. O problema eram as provocações de Penina, a cada ano que se subia à casa do Senhor. Penina acreditava ser bem-aventurada por ser mãe de filhos, porque existem trechos da Bíblia onde diz que a mãe de filhos é uma mulher bem-aventurada. No Salmo 127 diz que os filhos são a herança do Senhor, e bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava, como flechas na mão do valente são os filhos. Então Penina sabia disso. Penina conhecia bem as promessas de que uma mulher que tinha e podia gerar filhos, ela era bem-aventurada, e ela passava a jogar isso na cara de Ana todos os anos. Todos os anos. Mais filhos ela dava a Eucana, e Ana, a cada ano que se passava, ficava mais amargurada, mais entristecida, mais angustiada. E diz aqui que de ano em ano eles iam na casa do Senhor, ou seja, eles iam no templo.
E no templo ia-se para fazer sacrifícios, para levar sacrifícios, para que o sacerdote apresentasse esses sacrifícios ao Senhor para perdão dos pecados. Então, de ano em ano, estava lá Ana, estava lá Penina, os filhos de Penina e Eucana, caminhando para o templo do Senhor. E enquanto eles iam no caminho, Penina sempre zombava dela e a irritava cada vez mais. Será que Ana, de ano em ano, nunca orou ao Senhor e nunca pediu para o Senhor, dá-me um filho? Será que ela nunca pediu? Então, porque diz que de ano em ano eles iam, e era sempre repetida a mesma história. E a cada ano, Penina tinha mais um filho, para jogar na cara de Ana, e zombar dela. Percebe? Então, de ano em ano, creio eu, a Bíblia não relata os detalhes da vida desta família, mas se de ano em ano eles iam lá, e isso acontecia, certamente Ana já havia orado muitas vezes. O que é que eu quero chamar a atenção da igreja essa noite? Talvez você já tenha orado muitas vezes por alguma situação, talvez você já tenha orado muito, talvez você já tenha criado calo nos joelhos, talvez você já tenha ficado rouco de tanto pedir para Deus, de tanto orar para Deus, e nada aconteceu, ou quase nada aconteceu. Onde estará o erro? Será que Deus tem os ouvidos tapados para que não ouça a minha ou a sua oração? A Bíblia diz que Deus não tem os ouvidos tapados. Ele ouve. Então onde estará o erro? Por que será que Deus não ouve? Dá a impressão de que Deus não ouve algumas orações que nós fazemos a Ele. Por que gera a impressão? Porque o tempo passa e nada muda para muitas pessoas. O que está errado? Qual é o segredo da oração? O que está faltando na minha oração? Talvez você pergunte hoje, o que tem faltado nas minhas orações? Aonde é que eu não estou fazendo direito? Aonde é que eu não estou falando direito com Deus? Para que Ele não me abençoe, para que Ele não atenda o meu clamor, para que Ele não envie o que eu necessito para ontem. Vamos analisar a vida de Ana, porque acho que a gente chegou num consenso aqui. De ano em ano era a mesma história. E de repente, num desses anos, essa mulher alcançou o favor de Deus. Você poderia responder para mim, pastor, foi o tempo de Deus. Muitas vezes eu oro, mas eu sou apressado e não tenho paciência para esperar o tempo de Deus na minha vida. Essa é uma excelente resposta. Mas será que é sempre assim? Será que é sempre essa a resposta? Deus não fez ainda, Deus não me concedeu ainda, porque não é o tempo. Será que seria sempre a mesma resposta, ou não seria, eu devo estar negligenciando em alguma área da minha vida, para que Deus não atenda o meu clamor? Amém. E é nessa tecla que eu vou bater. O tempo de Deus é óbvio. Talvez você peça algo para Deus hoje, Ele não deixa de responder, mas Ele diz para você, vai ser lá na frente. Porque Deus não deixa os seus abandonados, Deus não deixa ninguém sem resposta. Quem ora com fervor a Deus, quem ora com fé a Deus, não fica sem resposta. Deus não deixa de responder. Deus tem 3 respostas que Ele pode dar. Ele pode dizer sim, Ele pode dizer, agora não é o momento, ou Ele pode dizer, não. Ouvir um não de Deus é salgado, porque se Ele não vai fazer, ninguém mais pode. Se Ele disser não a uma oração que eu lhe fizer, eu vou desistir de orar nesse sentido, porque se Ele não fizer, e se Ele está me dizendo que não vai fazer, ninguém mais vai poder fazer. Não adianta eu tentar com as minhas próprias mãos. Se eu alcançar pelas minhas próprias mãos, eu vou pagar um preço terrível por isso.
Porque quando Deus diz não, é porque Ele sabe que não vai ser bom para mim. E se eu insistir e tentar com os meus braços, com a minha inteligência, e alcançar, eu vou sofrer os danos. E Deus quer me poupar desses danos. Deus não quer que eu sofra lá na frente. Então por isso às vezes Deus diz não para nós. Mas vamos ao caso de Ana. De ano em ano, era feito esse sacrifício. E neste ano aqui, Ana recebeu de novo uma parte excelente do seu marido. Mas o Senhor tinha tornado essa mulher estéril, diz o versículo 5. E aí no versículo 6, nessa outra tradução, diz: e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Quando subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Ana fazia jejum. Jejum, mas não porque ela estava se consagrando a Deus. Ela não tinha vontade de se alimentar mais. As afrontas eram tantas que Ana ia perdendo o desejo de viver. A irritação da Penina era tão grande que Ana foi pouco a pouco, ano a ano, perdendo a vontade de viver. Foi perdendo a vontade de prosseguir. Foi abaixando a cabeça. Foi desistindo da vida. Ela não comia. Muitos de nós chegamos, às vezes, a esse ponto. Não tem mais força para orar, não tem mais forças para continuar seguindo esse caminho, não tem mais ânimo, não tem mais esperança, não consegue mais ver lá adiante, em que Deus pode lhe dar a vitória. Outras pessoas chegam nele ou nela e dizem: olha, confia em Deus, Deus vai atender, e ele já não confia mais, ele já não acredita mais, ele quer desistir mesmo. Ana estava exatamente nesse ponto. A Bíblia diz que ela estava muito angustiada, ela estava muito amargurada, ela estava desistindo. E muitas vezes a gente quer desistir, e muitas vezes a gente quer parar, e muitas vezes a gente olha para uma determinada situação na nossa vida, e a gente diz: não vou conseguir, eu já tentei muito, eu já lutei muito, eu não vou mais alcançar, não adianta, eu vou desistir, Deus não vai fazer, Deus não quer me ouvir, ou Deus diz que não vai fazer. Eu acredito que Deus não está muito preocupado com a minha situação, porque eu oro, eu clamo, eu choro, e Ele nada faz, porque a Bíblia diz aqui que Ana chorava muito. Ela chorava muito. E certamente nesse choro todo, muitas vezes, ela clamou a Deus com a pouca força que tinha. Mas ainda assim não lhe vinha a resposta. Não lhe vinha a resposta. E depois, Eucana, no verso 8, o marido dela, falou para ela: Ana, por que choras? E por que você não come? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Qual seria a resposta de Ana? Não, você não é melhor do que 10 filhos. O amor de um marido não pode suprir a falta de um filho para uma mulher. Existem coisas que acontecem na nossa vida que outras coisas não podem substituir. Não é verdade? Tem pessoas que dizem: eu vou viajar, eu estou com dinheiro, eu vou viajar, eu vou pegar um avião, eu vou para um outro estado, eu vou para as praias do Nordeste,
vou passar uma férias de uns 30 dias lá, e vou comer, e vou beber, e vou me divertir, mas a realidade é que o problema está lá dentro, está no coração, está na mente, não descansa, não dá um tempo, tudo que ele faz é sem contentamento, ele começa a ver que não há alegria em nada das coisas que ele está fazendo, ele tem dinheiro, está gastando esse dinheiro, e está vendo que não tem contentamento em nada do que ele tem feito, do que ele tem alcançado, do que o seu dinheiro pode comprar, porque o problema não pode ser resolvido com o dinheiro, com uma escapada, e nada que essa pessoa alcance pode substituir a falta daquilo que corrói o coração. Então, a resposta de Ana para Eucana seria: você não pode ser para mim melhor do que um filho, do que dirá de 10. Amém. Talvez essa seja alguma situação na minha vida, talvez essa seja alguma situação na sua vida. Estamos tentando preencher a falta de algo com outras coisas, mas não está dando, não está acontecendo, não está acontecendo. E só há uma solução: eu preciso aprender a orar, porque se eu não aprender a orar, Deus não vai poder fazer nada por mim. Como é então que eu vou aprender a orar? Pastor, eu preciso aprender então qual é o segredo. A gente precisa entender qual é o segredo, para que a gente possa tocar no coração de Deus, e Deus faça algo imediatamente pela minha vida, porque a situação está difícil, a situação não está fácil. E depois diz, quando ele faz a pergunta: por que choras, por que não comes, por que está mal, eu não sou melhor para você do que 10 filhos, diz que na sequência, Ana se levanta, no verso 9, e ela come. O que será que aconteceu com Ana? Ele vai, e o Eucana, a gente tem que ler a Bíblia, parar, e depois de fazer a leitura, eu fiz uma leitura, a gente leu, eu li com você, você acompanhou todos os versículos do capítulo, mas depois a gente tem que voltar, e a gente tem que se aprofundar em cada versículo, em cada vírgula, em cada ponto, e procurar entender o que está acontecendo. Senhor, me dá uma luz, Pai, que o Teu Espírito Santo me faça compreender o que é que está acontecendo aqui, porque se eu entender, certamente eu vou poder trazer para a minha vida algo de bom essa noite, eu vou poder voltar para minha casa mais feliz essa noite, porque o texto aqui vai dizer para nós, que a Ana voltou para casa feliz, depois daquele dia. Não aconteceu nada aos olhos de Ana, não aconteceu nada aos olhos de Eucana, de Penina, ou do sacerdote Eli, de Ofni ou de Finéias, nada aconteceu aos olhos de ninguém naquele dia, mas lá dentro do coração da Ana, alguma coisa mudou naquele dia, ela alcançou um favor de Deus. Amém. E eu queria falar uma coisa aqui, não posso perder, senão vou esquecer. Você vai alcançar algo de Deus essa noite, se você crer, mas você precisa crer, você precisa voltar para a tua casa depois dessa noite feliz, você precisa voltar para a tua casa essa noite, feliz no teu coração, declarando: Deus fez algo por mim essa noite, enquanto eu cultuava o seu nome, Deus fez algo por mim essa noite, enquanto eu ouvia a sua palavra ser ministrada ao meu coração. Porque Ana foi assim para casa, ela foi assim. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, mas veja, ela ainda está amargurada, mas alguma coisa já aconteceu. Ela não comia, e o texto acabou de dizer que ela comeu
e bebeu com seu marido. Alguma coisa aconteceu. Do nada essa mulher teve fome. Do nada essa mulher bebeu algo. Deus está trabalhando no teu coração. Talvez você não veja com os teus olhos carnais, mas Deus está trabalhando no teu coração. Deus está cuidando de tudo para você. Ele quer que você entenda isso. Ele quer que você aceite isso. Que Deus tem o comando. Os olhos do Senhor estão sobre a vida de todos aqueles que o temem. Você teme ao Senhor? Está sem força? Talvez alguém aqui esteja sem força. Talvez alguém aqui esteja entre nós com o coração duro, incrédulo. Talvez entre nós aqui tenha uma pessoa que está assim: eu já ouvi tanto essa mensagem, eu já ouvi tanto essa palavra, eu já ouvi tantos pregarem, e a minha vida não mudou muita coisa. Talvez alguém esteja pensando assim. Mas se essa noite você não endureceu o teu coração, Deus já está fazendo algo diferente aí. Deus está já movendo céus e terra a favor do seu coração, porque Ele o ama, e você é precioso, você é preciosa para Deus, você é precioso, amém? Ela, pois, com amargura de alma, no versículo 10, orou ao Senhor e chorou em abundância. Quando você vai aos pés do Senhor, você chora? Quando você vai aos pés do Senhor, você se lança de corpo, alma e espírito para falar com Ele? Você chora para Ele os teus problemas? Você chora para Ele as tuas angústias? Você chora para Ele? Ou você simplesmente faz uma oração formal? Ou simplesmente você repete uma oração que você ouviu na igreja? Ou você ora pensando em outras coisas, e de repente se dá conta que saiu do foco daquilo que você queria falar com Deus? Eu quero lembrar para você que o diabo está lutando em todo o tempo contra a sua vida e contra a minha vida. Eu quero lembrar para você que existe um mundo espiritual ao qual você e eu não podemos ver, os nossos olhos não veem. E nesse mundo espiritual onde nós não vemos, existem seres viventes. E esses seres são espirituais. E são dotados de poder. E alguns são dotados de poder, mas usam esse poder para o mal. Esses são chamados demônios, esses são chamados de inimigos da nossa alma, porque eles não querem o nosso bem em um momento sequer da nossa vida. E eles estão trabalhando contra nós. Eles estão bombardeando você no seu dia a dia. Eles estão bombardeando você nas decisões que você tem que tomar. Eles põem você em dúvida. Eles fazem você duvidar de Deus. Você está alimentando esses demônios? Você está alimentando o trabalhar de Satanás? Às vezes nós o fazemos de maneira inconsciente. Porque quem diz que crê no Senhor, precisa confiar. Quem diz que acredita que Deus existe, precisa realmente confiar. Quem diz que realmente Deus é o Todo-Poderoso e Jesus Cristo é o seu Salvador, precisa realmente confiar nele. E às vezes nós estamos numa vida cheia de dúvidas. Cheias de dúvidas. E as dúvidas geram incredulidade no coração. E a gente começa a pensar, mas ele fazia milagres lá. Era lá que ele fazia. Se Jesus pudesse estar aqui hoje, alguns dizem, se fosse agora que Jesus viesse na terra, eu tocaria nele. Se fosse agora que Jesus pudesse passar e eu correr até ele, e ele falar para mim, a tua fé te salvou. Jesus falou para Tomé, mais bem-aventurados são aqueles que não me viram e creram. Mais bem-aventurados são aqueles que não veem a Jesus, mas creem nele. Creem nele. Você sabe qual é o significado da palavra oração? Oração é uma junção de duas palavras.
A primeira delas é orar. Orar é falar com Deus. E a segunda junção, a segunda palavra que se junta a orar, a falar com Deus, é ação. Quem ora a Deus precisa também agir. Precisa agir. E que ação é essa? Que ação Deus espera de mim quando eu oro? Porque a ação ela tem que ser imediata. A ação tem que ser enquanto eu oro. Não é tipo orar a Deus e ir lá e tentar resolver na pancada. Não. A ação é enquanto eu falo com Deus. Você vai se aproximar de Deus hoje através da oração? Você vai precisar agir também. Você tem que ir para casa entendendo que todas as vezes que você for abrir a tua boca para falar com Deus, você vai precisar agir imediatamente, enquanto fala com Deus. Por quê? Porque você começa a orar, e você às vezes até começa com um certo ânimo, mas depois você vai cansando. Alguns sentem sono, outros ficam sem palavras, outros não sabem nem como começar, e assim por diante. Outros não procuram um local adequado para orar, então quando começam a orar, são interrompidos. Está faltando aí intimidade com Deus. Por que será que Jesus falou em Mateus 6, quando você for orar, entra no teu quarto e em secreto fala ao teu Pai? Porque Deus quer ter particular com você. Porque Deus quer ter momentos somente Ele e você. E quantas vezes você tem feito isso numa semana? Na escala de 1 a 7, quantas vezes você tem feito isso? Uma vez? 2? Nenhuma. Ah, pastor, eu não sei orar sozinho, eu oro na igreja quando eu estou aqui. E ainda quando eu oro aqui, me atrapalho com o outro que ora perto de mim. Né? Tem pessoas que quando vão orar aqui, a outra pessoa começou a orar mais alto, ele se atrapalha todinho, porque ele já não consegue mais orar. A oração da outra pessoa atrapalha. Por isso Deus está falando para você, que é para você entrar dentro do teu quarto, para falar com Ele. Deus te conhece. Ele sabe quando é que você está com a tua mente e o teu coração nele, e quando você não está. Entendeu? Ana, no versículo 11, vou voltar no 10, ela, pois, com amargura de alma, orou, falou com o Senhor, e chorou abundantemente, e então ela agiu. Ela foi, orou, chorou e agiu. O que ela fez? Um voto. Um voto com Deus. Mas para fazer um voto com Deus, não é simplesmente eu vou fazer um voto com o Senhor me dá e eu faço. Não é isso. É ação. Quem vai se aproximar de Deus, põe lá, Hebreus 11:6, e depois volta aqui. Por favor, Michele. Deus espera a ação do teu coração. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dele? Quem vai até Ele? Quando é que alguém se aproxima de Deus, igreja? Quando é que você se aproxima de Deus? Quando você vem aqui? É? Quando você pega a Bíblia para ler? Você se aproxima de Deus quando você crê de todo o seu coração que Ele te ouve. Aí você se aproxima de Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. Fé é ação. Já não disse Tiago que a fé sem obras é morta? A fé sem ação. A fé ela vem seguida de ação, de obras, de frutos para Deus. Percebe? Então nós temos que agir.
Pois quem dele se aproxima precisa crer. Esta é a ação. E essa foi a ação de Ana. Porque certamente Ana fez essa oração muitas vezes, certamente muitas vezes ela falou com Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, dá-me um filho. Muitas vezes certamente Ana orou, porque ela era esposa de um homem de Deus, ela é esposa de um homem temente, que todos os anos ia ao templo para apresentar os sacrifícios dele e de sua família. Então certamente ela via a fé de seu marido, e ela ia lá e também falava com Deus, mas não alcançava o que pedia para Deus, porque certamente estava faltando esta ação, crer de verdade que Deus pode fazer. Porque às vezes eu oro e eu não tenho muita certeza se Deus vai fazer. Às vezes você ora e você não tem muita certeza se realmente Deus vai fazer. Às vezes você faz a pergunta: será que é a vontade de Deus? Nós vamos entrar nisso já já. Vixe, o tempo foi embora. Crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quando você vai orar, você precisa crer que Ele existe e que Ele vai recompensar você, porque você o busca. Quando você vai orar, você tem que ter no teu coração: Deus está me ouvindo, Deus está sondando o meu coração, Deus está ouvindo as minhas palavras, Deus está aqui. Senhor, eu sei que estás aqui, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei, meu Pai, que a minha oração vai ao teu ouvido, eu sei, Senhor, que o Senhor vai me ajudar, que o Senhor vai me ajudar. Talvez eu não esteja orando direito, talvez eu não tenha entendido ainda a sua vontade, Senhor, mas tu sabes das minhas necessidades. Você já falou assim com Deus? Ou você tem falado com Deus: o Senhor tem que fazer, o Senhor tem que me dar, o Senhor tem que agir, se o Senhor não fizer, eu não vou mais na igreja, em Deus, se o Senhor não fizer, eu não quero mais saber de igreja, não vai falar de Deus para mim mais não, que eu não quero mais. O Senhor não faz, porque talvez você está orando errado, talvez você não está orando certo. Você ora e você espera o imediatismo de Deus, você ora e espera que Deus faça já. Eu já quero ir embora, quando eu sair ali na porta, alguém tem que passar por mim: ei, Deus confirma a mensagem para você, viu? A pessoa que você ouviu aí dentro hoje vai acontecer amanhã. Muitas vezes nós esperamos esse imediatismo, e aí entra o tempo de Deus. Entra o tempo de Deus, percebe? Mas se você orar ao Senhor e falar com Ele no íntimo, se expressar a Deus e compreender que você não é nada, que eu não sou nada, se eu compreender: Senhor, quem sou eu sem a tua presença, quem sou eu sem o teu agir? Senhor, talvez eu tenha orado errado, Pai, eu não sei se eu estou orando certo, eu estou pedindo isso, Pai, mas o Senhor conhece o meu coração. A Bíblia diz em Romanos que o Espírito de Deus vai interceder por mim junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis, porque Ele sabe do que eu preciso, Ele sabe o que eu penso, Ele sabe o que eu sinto, porque Ele habita em mim, Ele habita em você, Ele habita em você. Amém? Haja na oração. Vai orar? Haja, creia. Tudo aquilo que um ser do Senhor, que um crente de Deus orar crendo, ele vai receber. A primeira ação, a ação primária da oração é crer. Põe isso no teu coração. Deus está cansado de orações mecânicas. Deus está cansado de oração só de palavras. Deus já não aguenta mais oração só palavras, só palavras, só palavras. Deus está cansado disso. Deus quer uma oração que vem de dentro. Deus quer uma oração que sai do coração. Não importa se você não sabe falar, mas Ele quer ouvir a oração que vem lá de dentro do teu coração. Se expresse a Deus com os seus sentimentos. Se expresse a Deus com aquilo que você realmente sente, quer dizer para Ele. Aí sim, a ação está ocorrendo. Porque quando você ora assim, é porque você crê que Ele está te ouvindo. Você crê que Ele está te ouvindo. A segunda ação,
Porque aqui é então que muitas vezes, pastor, eu oro, eu me expresso assim, eu choro na presença de Deus e não acontece nada, pastor, porque eu estou orando, estou pedindo e nunca vem. Por que que é? 1 João 5,14. 1 João 5,14. Esta é a confiança. Quem confia no Senhor é porque faz prática da ação do crer. Quem confia no Senhor faz prática da ação crer. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Se eu pedir alguma coisa que está de encontro à vontade de Deus, Ele me recompensará, Ele vai fazer, Ele vai me dar, Ele vai agir, Ele vai operar, Ele vai dizer amém. Então se eu tiver, e agora? Mas se eu estiver pedindo alguma coisa que não é da vontade dEle, se você está orando, crendo nele, Ele não vai deixar você confuso, Ele não vai deixar você sem resposta, não vai deixar. Não vai deixar. Você não vai ficar confuso. Você vai compreender. Você vai entender o que é e o que não é da vontade de Deus. Amém? Exemplo, eu oro para ter os meus filhos no caminho do Senhor, mas não busco crescer na fé e no entendimento, para começar a ser diferente no tratamento para com eles no meu lar. Eu estou orando, Senhor, salva meus filhos, Senhor, salva meus filhos, Senhor, salva minha esposa, Senhor, salva meu marido. Eu estou orando, eu estou indo na igreja, não falta, eu estou lá batendo cartão, Senhor, salva, e nada, não vejo nenhum sinal, não vejo nenhuma mudança. Parece que cada vez que eu oro, eles estão mais longe, parece que cada vez que eu oro, mais eles viram as costas para mim. E dizem, Senhor, o que é que está acontecendo? Não é a tua vontade salvar meus filhos? Não é tua vontade salvar o meu marido? Não é tua vontade salvar a minha mãe, o meu pai? Não é tua vontade? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Ele morreu por todos, Ele quer salvar todo mundo. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 18, que Deus não tem prazer na morte de alguém que vai sem Jesus. Então é vontade de Deus salvar o teu filho, é vontade de Deus salvar o teu marido, é vontade de Deus salvar a tua esposa, é vontade de Deus salvar o teu irmão, é vontade de Deus salvar. Então por que Ele não salva? Porque você precisa crescer na fé e no conhecimento de Jesus Cristo. Se você fizer isso, se você tiver sede, e se você buscar, e se você não descansar, quero mais e buscar, mais Deus vai se revelar a você. Se você ouvir as orientações que Deus te dá pela palavra, você vai saber como agir dentro do teu lar, você vai saber como falar com ele, você vai saber como falar com ela, você vai falando, já perde o controle, já briga, já disputa, já guerreia. Ele fala, ela não mudou nada, ele não mudou nada, eu não quero saber desse Jesus. A mudança para a salvação da minha família começa por mim. Por mim. Essa é a ação da oração. Eu oro crendo que Deus vai fazer, mas eu preciso também mudar a minha conduta, porque senão Deus não vai fazer. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso buscar o fruto do Espírito Santo, e lá no fruto do Espírito Santo eu encontro a mansidão, lá no fruto do Espírito Santo eu encontro uma fé genuína, lá no fruto do Espírito Santo eu encontro paz, eu encontro esperança, eu encontro alegria. Eu preciso fazer uso desse fruto. Eu vou só citar, não vamos ler, Gálatas 5:22, na NVI é 5:22 e 23, leia o fruto do Espírito Santo depois, busca, para que Deus possa mudar tudo no seu lar. Ele precisa da sua cooperação, para que as tuas orações possam ser respondidas mais rápido, Ele precisa da sua cooperação. Diga, Deus precisa de mim, Ele precisa da minha cooperação.
Não que Ele não possa fazer sem você, Ele pode. Mas não é do agrado dEle fazer algo para você, a qual você não fez absolutamente nada, para que Ele seja louvado e glorificado. Quando eu mudo, Deus é glorificado na minha vida, e quem está comigo vai ver diferença e vai dizer, esse Deus que essa pessoa serve, realmente muda a vida das pessoas, porque olha quem era o meu pai, quem era minha mãe, quem era minha esposa, e olha agora aí, eu falava alguma coisa, soltava os cachorros, me apedrejava, e agora mansidão, de onde é que vem essa mansidão? Ah, com certeza é esse Deus que está fazendo isso com ele, com certeza é esse Deus que está fazendo isso com ela. Deus vai agir muito mais rápido quando você compreender que você precisa mudar. Esses são alguns dos segredos da oração. Amém, igreja? Amém. Vou terminar lendo o voto. E votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Uma coisa que uma mãe precisa entender, uma coisa que um pai precisa entender, os nossos filhos são a herança do Senhor. E nós temos que levá-los a Cristo, através da nossa oração, através das nossas ações, da nossa conduta, nós temos que levá-los a Cristo, porque eles são de Deus. Quando essa mulher disse, olha, se o Senhor me der um filho homem, eu dedicarei ele na tua casa, Deus falou, você entendeu a minha vontade, agora você vai receber. Agora você agiu com sabedoria, você creu realmente que eu existo, e você sabe que o teu filho é meu, então eu vou te dar, eu vou te dar. Mas muitos pedem, e pedem mal, para fazerem o uso indevido do que vão alcançar. Muitos pedem e não alcançam, porque não sabem pedir, pedem para o seu próprio deleite, pedem para o seu próprio orgulho, pedem para passar na cara dos outros, pedem para rir dos outros, pedem para zombar, não vão receber de Deus, porque quem vai buscar o Senhor, precisa entender qual é a sua vontade. Deus é santo, santo e santo, não há impureza nele, e se eu quero algo de Deus, para eu fazer um mau uso desse algo, eu estou longe do foco de Deus para a minha vida. Você entendeu? Fique de pé, em nome de Jesus.